vamos começar por uma parte bem didática de explicação do que é o desassoreamento, de como isso funciona e do que é também, professor do IPH Rodrigo Paiva, a batimetria. Bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia Rosane, Andressa, Giane. Então, o que é o assoreamento, né? O assoreamento é um acúmulo de sedimentos no leito do rio, pode ser no Jacuí, no Guaíba, e que pode trazer algumas preocupações, por exemplo, atrapalhar a navegação, né? Ou em alguns casos ele poderia diminuir a capacidade de escoamento desse rio, modificando as cheias, né? Para a gente avaliar esse assoreamento, se ele realmente vai trazer problemas para essas aplicações, a gente precisa da batimetria. O que é a batimetria? É um mapeamento, como se fosse uma fotografia do fundo do rio, que nos permite saber como que está o leito, e a gente precisa dessa batimetria no momento atual e precisa comparar ela com batimetrias de anos passados, né? O estado do Rio Grande do Sul está contratando esse serviço de levantamento batimétrico do Guaíba, de todos os grandes rios do estado. Isso vai permitir a gente ter uma boa compreensão, né, da situação de todos os nossos rios. Mas mesmo assim, mesmo antes desse trabalho ser feito, a gente já tem vários estudos na universidade, né, avaliando se realmente existe um assoreamento e se esse assoreamento estaria causando um aumento das cheias no Guaíba e em outros rios. Há uma discussão sobre a solução, porque mesmo que existe algum assoreamento, é evidente que existe, né? Até porque aqui me lembro que aqui na CMPC eles mediram e num lugar onde o rio tinha uma profundidade de 14 metros, estava com 7 na enchente do ano passado. Eles próprios fizeram a batimetria. Agora, a questão é que o impacto disso, dizem alguns estudos, não é muito significativo no Guaíba, a não ser para efeito de navegação, né? Que fora disso, que não foi isso que fez a água aumentar tanto e ter saído, em alguns pontos, saído do leito. Sim, isso que os estudos mostram, né? Então, a gente, durante as últimas cheias, né? A de 24, por exemplo, houve uma alteração da paisagem, né? Ficou claro, por exemplo, alguns bancos de areia são visíveis, né? A população consegue ver. Mas, ao mesmo tempo, alguns levantamentos, por exemplo, os feitos pelos colegas do Instituto de Geociências da URGS, eles fizeram um levantamento na seção que fica bem em frente ao gasômetro, ao cais embarcadeiro. Naquele local houve o contrário. Houve uma erosão, um aprofundamento do leito do Guaíba em vários metros. Então, o que a gente tem visto é que o que pode ter acontecido é uma redistribuição dos sedimentos, alguns pontos com erosão e outros pontos com deposição, né? Aí, o segundo ponto seria o que isso representa em relação às cheias, né? A gente fez alguns estudos, por exemplo, avaliando as chuvas ocorridas na bacia hidrográfica, né? Algumas pessoas têm dito que essa chuva foi muito menor e mesmo assim causou uma cheia. Mas se a gente fizer o cálculo do volume de chuva que aconteceu na bacia do Guaíba, a média foi em torno de 250 milímetros, tá? Isso causou um nível de cheia de 3 metros ali no Cais Mauá. Agora isso? Isso agora, em junho de 2024. Se a gente comparar com a chuva do evento de setembro de 2023, naquele ano, a chuva média na bacia do Guaíba foi 260, quase a mesma coisa. A gente teve um pico de cheia de 3,15 metros, quase a mesma coisa. Se a gente comparar com a chuva de novembro de 2023, foi um pouquinho maior, 285. E o pico de cheia foi 3,46 metros, um pouquinho maior. Então está condizente. Se a gente olhar a chuva que aconteceu em 2024, ela realmente foi muito maior. A média foi 655 e aí causou aquele pico de cheia de 5,37 metros. Então o comportamento do Guaíba, né, está condizente. A gente não observa uma anomalia que seria causada... Vocês chegaram a fazer essa comparação, professor, com cheias anteriores, a essas últimas mais severas que nós tivemos? Com cheias anteriores a gente não fez. O que a gente fez, por exemplo,
a gente tem feito essas previsões de níveis do Guaíba, lá no IPH, né? Usando modelos que simulam o escoamento das águas no Guaíba, em diferentes rios, e a gente usa dados de batimetria do Guaíba, né? A gente usa uma batimetria bem antiga, tá? E usando esse sistema, a gente conseguiu prever bem as cheias em 24, e usando o mesmo sistema de cálculo, a gente também está conseguindo prever essas cheias agora. Se tivesse ocorrido alguma modificação no sistema, as nossas previsões estariam completamente erradas esse ano, elas teriam que estar sendo subestimadas, né? Então, assim, até o momento a gente não tem grandes... não existem evidências de alteração do sistema por causa de assoreamento na questão das cheias. A gente também tem alguns dados de outros rios, como do Rio Taquari, que a gente pode comentar também. Sim, vamos comentar. Eu quero trazer a conversa também para a gente falar sobre canais e sobre rios. Primeiro, o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano Metropolitano do Estado, Marcelo Calmo, que está com vocês aí no estúdio, e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann. Bom dia para vocês, bem-vindos também a esse debate aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Giane. A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, ela ficou responsável pelo programa do Estado Desassorear, que, simplificando, ela fica competente por aqueles rios, córregos de uma margem de até 50 metros. Então, podem ser considerados de pequenos rios e córregos, e que, na grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul, elas acabam cruzando o perímetro urbano. E, naturalmente, se esses canais de fluxo da água não estiverem limpos, e aconteceu no passado recente, estes canais diversos, de diversas larguras, até o limite de 50 metros, acabam transbordando e acabam invadindo ruas, casas e assim por diante. Este, em síntese, é o programa Desassorear, que, num primeiro momento, busca atender 154 municípios que se cadastraram, municípios que estavam em estado de emergência, em estado de calamidade, em decorrência da enchente de 2024. E o resultado tem sido propagado em um universo de pelo menos outros 40 que não cadastraram pedido, já encaminham um pedido também para a Secretaria com esse objetivo de ter o programa Desassorear chegando até cada uma destas cidades. Secretária Marjorie. Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, colega Marcelo e também professor do IPH. É um prazer estar aqui com vocês. Também queria estar aí com a Andressa, estudei em Santa Maria, então também tenho bons registros aí do meu tempo de estudante em Santa Maria. Acho que o professor do IPH colocou é fundamental, e eu quero complementar com que a gente não pode perder esse momento para entender o momento climático que nós estamos vivendo, que é um momento já anunciado pela ciência há muitos anos, que é da intensificação dos eventos climáticos de chuvas, de secas, de frio, de ondas de calor que estão acontecendo mundo afora. Então, a partir do que aconteceu em 2024 e também do que tinha acontecido em 23 no Vale do Taquari, o governador Eduardo sempre solicitou que a gente se baseasse na questão técnica profunda. E aí, dentro do Plano Rio Grande, o programa Desassorear RS, que o secretário Marcelo colocou, ele traz duas vertentes. A primeira é essa, do desassoreamento dos recursos hídricos de primeiro e segundo grau, que são menores e que, de fato, funcionam como um pluvial para algumas cidades, e que a gente está retirando material que ficou acumulado e veio das cheias. Então, principalmente galhos de árvores, restos de construção, isso é retirado. E o segundo eixo, que trata dos rios de grande monta. E aí falamos aqui do Lago Guaíba, do Rio Jacuí, do Rio Taquari, do Rio Caí, que são todos recursos hídricos maiores, e que paira essa dúvida, essa angústia de que, se o desassoreamento através de dragagens daí de sedimentos, na sua maioria, não o resolveria. Então, para isso se encaminharam os estudos de batimetria, que foram trabalhados durante o ano de 2024,
com aprovação no FURIGS, aprovação pelo Comitê Científico, e que nós demos a ordem de início agora no dia 30/5. Então, estamos com 3 empresas realizando esses estudos de batimetria, com foco principal na região que é frequentemente afetada, que é composta pela bacia do Taquariantas, do Jacuí, do Guaíba e também dos rios Caí, Sinos e Gravataí. Então, a partir desta batimetria, como foi bem colocado por vocês mesmos, pela Rosane, nós vamos poder identificar esses pontos que não necessariamente vão sofrer dragagens, que a gente vai avaliar a hidrodinâmica, o fluxo das águas, e aí sim a Carta das Federações é perfeita do ponto de vista que, nesse momento climático, a questão do desassoreamento, da limpeza dos canais pluviais dos municípios, ela tem que fazer parte do orçamento ordinário. Então nós precisamos, isso é a resiliência do Rio Grande do Sul, é isso que é a preparação e é o que nós temos que estar aí prontos, porque como o professor colocou, os volumes de chuva que aconteceram, eles estão visivelmente mais volumosos e ocorrendo com maior frequência, e essa é uma ação que pode minimizar os efeitos. Não é a única ação. Nós vamos ter uma série de outras ações no Plano Rio Grande, que tratam não só da questão da drenagem pluvial, mas até da realocação de algumas pessoas, dos diques, mas essa limpeza é algo que tem que se tornar rotineiro e previsível dentro dos orçamentos do Estado e dos municípios. Secretária Marjorie, eu vou fazer a pergunta para a senhora, depois tem outras para os nossos outros convidados aqui, mas entre os leigos, dá para dividir as pessoas em diferentes grupos, assim. Tem os leigos como nós aqui, que não entendemos muito desse tema. Existem os interesses econômicos também de quem gostaria de explorar a areia do Guaíba, e muitas mensagens que a gente recebe vão nesse sentido, e também mandadas por pessoas leigas que dizem: no tempo em que se permitia a extração de areia do Guaíba, não existiam essas cheias. A gente até sabe que não existiu nunca antes na história deste Rio Grande uma cheia uma chuvarada tão grande quanto essa do ano passado, que superou até a enchente de 1941. Mas esse ponto específico, tá, da extração de areia do Guaíba, que foi proibida, se eu não estiver enganada, faz uns 20 anos mais ou menos, né? Isso faria diferença? Talvez, eu quero depois deixar essa pergunta também aqui para o professor do IPH, ou se isso traz mais prejuízo para o ambiente do que deixar assim como está. Bom, nós temos de fato uma proibição judicial de emissão de licenças para extração de sedimentos para comercialização, então mineração, que não seria isso que a gente estava falando agora, de fazer a dragagem para a regulação do fluxo. Então, se nós identificarmos na batimetria que é preciso retirar sedimento para melhorar o fluxo e que isso é efetivo, a gente não tem esse impedimento. O que nós temos hoje é uma ação judicial onde a FEPAM é ré, de que ela não pode emitir licenças para mineração de sedimentos do Guaíba antes que finalize o zoneamento ambiental do Guaíba, que é um processo que já tem estudos aí que superam 7 ou 8 anos, são estudos de todo tipo, então do tipo do sedimento, se tem contaminação, da influência sobre fauna e flora, porque isso surgiu num momento em que também tivemos um questionamento sobre a mineração do Jacuí e resolvemos com o zoneamento do Jacuí. Então nós estamos em fase final da avaliação deste zoneamento, que vai identificar as sensibilidades e as condicionantes para que a gente volte a poder aprovar as licenças de mineração dentro da área do Guaíba,
Mas, claro, todas vão preceder de licenciamento ambiental adicional a esse zoneamento, que vão dar essa proteção com relação ao dano ambiental que pode ser causado por essa atividade, que é uma atividade impactante. Marcelo está pedindo... Desculpe, secretário Calmo quer complementar aqui. O Marcelo queria complementar, ele está levantando o dedo aqui, como na escola, assim. Eu justamente queria complementar. Tudo bom, Marjorie? Tudo. Porque lá nos pequenos rios e arroios, esses de margem de até 50 metros, a Marjorie tocou num ponto importante da necessidade desses investimentos passarem a fazer parte do orçamento do Estado e dos municípios. Para limpar sempre. Para limpar sempre. Mas lá nos pequenos, e principalmente na região do Vale, o volume de cascalho que existe dentro dos rios é impressionante. E se a gente permitisse que o privado, isso é possível, que o privado retirasse esse cascalho e usasse na construção, nas estradas, nas rodovias, a gente, no mínimo, está economizando o recurso do orçamento do Estado e dos municípios. Então, nós estamos em conversas, só que a legislação brasileira também não é fácil, né? Porque daí entra o tal do direito de lavra, e ninguém fala em isentar a licença, não, tem que fazer todas as licenças ambientais, sem sombra de dúvida, tem que calcular esses impactos, tem que buscar autorização legal, mas esse é um caminho, inclusive, para que a gente tenha os recursos para que esse programa seja efetivo e seja duradouro. O professor também levantou a mãozinha aqui pedindo para falar. A gente tem um minutinho até o Notícia na Hora Certa, então eu vou pedir que os três continuem conosco depois do noticiário, pode ser, porque daí a gente consegue ampliar esse debate que é complexo, né? Como os nossos ouvintes podem notar aqui, tem essas diferentes visões, que bom que a gente pode trazer 3 visões, pelo menos, né, envolvidas aqui para explicar para os nossos ouvintes, mas peço a gentileza para os 3 se puderem ficar para depois das 9 horas. Aliás, o assunto, André, está movimentando aqui os nossos ouvintes na nossa transmissão pelo YouTube de GZH. Várias perguntas, vamos tentar responder algumas delas, vamos? Estamos debatendo desassoreamento, batimetria. Eu fiquei na dúvida, eu sei que os 3 têm respostas para nos dar, mas nos prazos para batimetria, que em tese é o diagnóstico, né? O exame que mostra exatamente o que precisa ser feito, quais as alturas, o que precisa ser retirado ou não. E eu queria entender quando haverá essa definição. A gente está recebendo o professor e pesquisador do IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Rodrigo Paiva. Estamos recebendo também o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado, Marcelo Calmo, e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kaufmann. Não sei qual dos 3 pode responder, começar pela batimetria agora, nessa segunda rodada. Até eu quero complementar, porque os ouvintes estão perguntando, aproveitar que o professor vai falar, né? Os ouvintes estão perguntando se não era para ter feito antes, se a batimetria não deveria ser feita com mais frequências, não deveria já ter sido feita, até porque o senhor falou, né, professor, que o IPH está usando uma batimetria antiga. Sim, o ideal é que esses levantamentos sejam feitos de forma periódica, né? Tanto para a questão de permitir a navegação, como para a questão desses estudos relacionados ao controle de cheias, né? Quanto mais dados, mais informação a gente vai ter para tomar as melhores decisões, né? Mas o senhor tinha pedido a palavra para fazer esse esclarecimento em relação à dúvida dos ouvintes. Há algum indício de que a saída para resolver o problema do Guaíba seja liberar a extração de areia? Sim, eu gostaria de trazer alguns fatos para esclarecer desmistificar essa ideia de que a interrupção da mineração ali no Jacuí tenha causado um aumento das cheias, né? Em primeiro lugar. Em 2024, a gente teve um volume de precipitação no Rio Grande do Sul que foi um recorde nacional. Foi a maior das chuvas já observadas no Brasil. Então, independente de como estivesse o leito do Guaíba, do Jacuí, a gente teria igual uma grande cheia de grandes proporções. Em segundo lugar, se esse fosse o problema, né, a falta de mineração nesse ponto, a gente teria observado cheias só aqui no Guaíba. Mas em 23, 24 e 25 a gente viu cheias batendo recordes em todo o estado do Rio Grande do Sul. No Taquari, agora em 25 foi na Bacia do Ibicuí, no Vacacaí, etc, né? Então realmente é porque as chuvas estão mais intensas.
Outra coisa, quando a gente olha a cheia de 41, né, compara o nível e as chuvas também que aconteceram em 41, também são condizentes com o padrão que a gente tem nos dias atuais, tá? Além disso, o volume, né, que seria extraído para a mineração, para essa atividade econômica, a extração de areia, a mineração é uma atividade econômica que tem outra finalidade. Os volumes envolvidos são muito menores do que os necessários para alterar as cheias do Guaíba. Então, a gente não tem muito indício assim que isso seria uma solução. Tá? Quando a gente fala nos sedimentos também tem, como eu disse, né, tem árvore, tem casa, tem coisas que vieram com a enchente. Mas eu queria que a secretária Marjorie respondesse, a secretária tem pressa porque ela tem um compromisso agora. Essa pergunta que os ouvintes têm feito, assim, por que se demorou tanto para contratar a batimetria? Quando ela vai ser concluída? Quando nós teremos uma conclusão para saber assim, aqui precisa desassorear, aqui não precisa? Perfeito. Agradeço essa agilização aqui do retorno. A gente vai participar de uma reunião com os secretários de Meio Ambiente e de Agricultura de todo o estado, e a gente vai falar da mesma pauta, dessa pauta que a gente precisa alinhar e colocar como uma constante nos municípios. Mas alguns pontos. Primeiro aqui, o professor colocou e o secretário Marcelo também mencionou essa questão da gente conseguir agregar os dois temas, né? Da mineração com a ajuda que a mineração pode dar, principalmente nos pequenos recursos hídricos, na questão da drenagem. O professor foi perfeito, são objetivos diferentes, então quando a gente permitir a mineração em alguns pontos do Guaíba, nós não estamos dizendo que as pessoas vão fazer uma dragagem em toda a área dele, e isso não necessariamente vai ajudar a drenagem. As batimetrias, por exemplo, dentro da hidrovia, a Giane sabe bem disso, a Portos, ela executa essas batimetrias corriqueiramente, muitas vezes por ano, para poder manter o canal de drenagem. Assim como a barragem de Bom Retiro, no Rio Taquari, executa batimetrias regulares, e a gente tem esses indícios de que não há uma sedimentação grave que comprometa, só uma movimentação de sedimentos dentro do recurso. Agora, vai passar a fazer parte de uma atividade regular. Por que demorou esse tempo todo? Porque nós estivemos aí maio e junho do ano passado envolvidos com as ações emergenciais. Nós fizemos termos de referência que foram aprovados tanto no Comitê Científico como no FUNRIX, porque nós estamos falando de 47 milhões de reais que são investidos. Esse dinheiro é um dinheiro público e que precisa ser assertivo. Qual é o nosso horizonte? O nosso horizonte é que nós possamos ter resultados já nos próximos 2 ou 3 meses. Nós demos a ordem de início agora no final, no dia 30 de maio, então nós temos um tempo para o plano de trabalho, mas à medida que as sessões transversais, que as medidas dos recursos hídricos vão sendo disponibilizadas, nós já poderemos trabalhar com esses dados. Mas o prazo limite para tudo isso são 180 dias após a ordem de início, que foi em maio. Então, com certeza, nós teremos até o final desse ano o levantamento de todos esses pontos críticos, lembrando que teremos resultados antecipados assim que eles forem terminando, e a partir disso a gente roda uma modelagem hidrodinâmica, que é avaliar qual é a influência de cada pacote de precipitação. Então, se chover 100 milímetros, 200 milímetros, o que ocorre sobre esse patamar que a batimetria nos trouxe, e o que nós podemos melhorar e que vai ser efetivo, porque nós sabemos que a dragagem é uma ação que tem alto custo, e que para um lago como o Guaíba, que tem quase 400 quilômetros quadrados, nós temos uma influência da dragagem sobre a questão da inundação, que talvez não seja significativa para o que nós estamos falando. É preciso observar que o nível de chuvas, o volume de chuvas aumentou tanto que muitas vezes nós não vamos estar na cota de inundação e nós vamos ter alagamentos dentro das cidades. Então nós temos que olhar para a questão
pluvial também, mas mais do que isso, nós temos que amadurecer enquanto sociedade. Nós estamos vivendo um momento climático extremo e não é só o Rio Grande do Sul, tivemos aí a onda de frio no Chile, tivemos inundação na China e nós vamos ter que nos reprogramar para essa situação climática. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui na rádio e a mensagem que eu deixarei agora no próximo evento para os nossos secretários municipais. Muito obrigado pela oportunidade, bom programa para todos, bom dia. Nós que agradecemos, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kaufmann. Nós seguimos com os outros 2 entrevistados para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, dúvidas que chegam pelo WhatsApp e pela nossa transmissão em vídeo, né, Rosane e Giane? Muitas dúvidas. Quero fazer uma provocação aqui para os nossos 2 convidados que continuam conosco, o professor do IPH e o secretário Marcelo Calmo, que nós estamos falando de desassorear os rios, é fazer uma interferência, né? Fazer uma interferência e às vezes uma interferência exigida por outra interferência anterior que o homem fez na natureza, aqui em Porto Alegre, inclusive. Até que ponto, né, na opinião de vocês, vale fazer estes investimentos ou pegar esta energia, inclusive financeira, e direcionar para a mudança das cidades? Faço essa provocação para o professor do IPH, né? Deslocamento de cidades, né? Das cidades, de partes das cidades. E também para o secretário Marcelo Calmo, que foi prefeito de Lajeado, agora há pouco, e enfrentou as enchentes em Lajeado, e isso já está sendo feito lá, não é, secretário? Perfeito, Jane. De fato... O volume de cheias que a gente viveu em 23 e 24, ninguém tinha observado. Eu gostaria de dizer também, ainda só complementando a Marge, que além da batimetria, o Plano Rio Grande ele se preocupa com a topografia. Porque depois, além de baixo do rio, tem que ser estudado o que vem acima. Qual é a cota que está o gasômetro? Qual é a cota real? Lá em Lajeado, qual é a cota que está... Enfim, o Parque dos Dique e vários outros. Então, isso também faz parte do plano Rio Grande. Mas sobre essa redefinição de cidades, lá no Vale do Taquari, que é a região no estado onde talvez mais se sofra, porque o rio lá subiu 20 metros. Uma das ações também do plano, ele prevê na zona de arrasto, que abrange todas aquelas cidades, desde Mussum, depois Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro. E Cruzeiro é o ponto onde iniciou esse programa. A zona de arrasto são as zonas ao lado do Rio Taquari, ao lado da cara do Rio Taquari, onde o rio corre muito. O Estado está programando a ocupação de forma ordenada daquilo através de espaços públicos. Para que as pessoas não morem e não se construam empresas. Para que não se permita o retorno das pessoas para moradias lá. O Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, é um exemplo de um parque que está em execução. E agora, na próxima reunião do FUNRICS, o Estado apresenta para outras 7 cidades a limpeza dessas áreas onde antigamente haviam habitações. Então o Estado entra com maquinário, faz a limpeza, e o passo seguinte é execução de parques, de áreas de lazer, de áreas onde aquela correnteza que derrubou casa, que derrubou indústria, que levou vidas, elas possam ser devidamente ocupadas no momento de sol, no momento como hoje, mas não ocupadas no momento de cheia. Professor Paiva, acredita que essa seria uma medida? Com certeza. Então, a grande questão é como alocar energia ou recursos em ações que nos tragam maior benefício em termos de redução do impacto dessas grandes cheias. Como equilibrar essa energia entre o desassorear e essa transferência? Exatamente. Então, no caso do dragagem, desassoreamento, como são procedimentos muito caros, a gente tem que ter muito estudo, né? É possível que alguns locais, mesmo em grandes rios, seja importante a gente definir esses locais em que teria algum efeito, mas sempre comparando com outras medidas. Será que outras medidas, gastando os mesmos recursos, a gente não seria mais efetivo, né? Tipo o reforço dos diques mesmo. Tipo o reforço dos diques. Essa é outra ação, Rosane. O dique tem que ser reforçado. E vai ser também, não existe uma solução única, não é só a dragagem, é um conjunto de ações, e os diques com certeza é outra dessas ações. Nesse ponto da dragagem, assim, eu acho que uma coisa que o senhor falou muito em desmistificar, né? A ideia de dragar todo o Guaíba, primeiro, ela é ambientalmente absurda, certo? Sim.
porque ela teria um impacto ambiental enorme. Dragar todo o Guaíba, sem contar o custo, que é impagável. Que é impagável, que seria talvez melhor a gente colocar usar o dinheiro, esse recurso em outras coisas. E dragar, quem sabe alargar o canal, não seria uma solução alargar um pouco o canal de navegação, que daí já tiraria um pouco desses sedimentos, daria um pouco mais de fluxo? Aí cada tipo de solução tem que ser, como a Marjorie falou, né? A gente vai com os dados de batimetria, faz as simulações e avalia com atenção. Por isso dos estudos. Não se está dizendo sim e não para nada. Só que antes de dizer sim ou não, precisa do estudo, precisa do valor que isto representa e precisa da análise do custo-benefício. Comparar com outro. E o grande risco seria o seguinte, né? Digamos, a gente faz uma determinada medida, né? Digamos, desassoreamos alguns cursos d'água, etc, né? E aí, o que acontece? As pessoas continuam morando numa área de risco. Quando vê, passa 2 ou 3 anos sem chuva, as pessoas vão criar uma falsa sensação de segurança que o problema está resolvido, né? E de fato, de repente não está. A gente tem que ter muita clareza, muita transparência na efetividade de todas essas ações. E aí a gente tem as ações que seriam essas obras e intervenções, mas o importante é a gente esgotar o potencial do que a gente chama das medidas não estruturais, que são medidas em que a gente aprende a conviver melhor com esses eventos, com a paisagem. Então é o mapeamento das áreas de risco, o zoneamento de onde a gente pode ocupar, incorporar tudo isso nos planos diretores, né? Essa é outra ação que está sendo lá pela Secretaria de Desenvolvimento, é o reestudo de 7 destes planos diretor das cidades lá do Vale. Isso está em execução em parceria lá com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e a Univates lá no Vale do Taquari. Mas o pessoal aqui na nossa transmissão, e eu compreendo, né, as manifestações são de que está demorando demais, né, para o estudo, para os estudos, para as batimetrias. Tem algumas coisas que, assim, naturalmente um pouquinho mais... tem um tempo, né? Tem um tempo. Uma coisa que seria muito importante também é o reforço institucional e das pessoas que, no fim das contas, vão enfrentar esses desafios, né? Então, reforço de defesa civil, reforço de planos de contingência, tudo isso são medidas que diminuem muito os impactos e que são as coisas que realmente salvam vidas. E isso aconteceu agora. Exatamente. Isso a gente já observou nestas cheias desse ano, onde o corpo da Defesa Civil foi multiplicado por 4 e a própria ação do Estado e das coordenações de Defesa Civil mudou a postura e procurou antecipar o evento, antecipar as comunicações, as reuniões e projeções também de cheia para que a população estivesse devidamente avisada. E claro, influi também o fato de que todo mundo está traumatizado com o que aconteceu ano passado. Então, a comunicação, a mensagem, ela chega de uma maneira muito mais efetiva também nas pessoas. Quero agradecer ao secretário estadual do Desenvolvimento Urbano Metropolitano, Marcelo Calmo, e também ao professor do IPH, que esteve conosco nessa manhã, Rodrigo Paiva. Acho que foi bastante esclarecedor para nós, para os nossos ouvintes, esse tema que está nas discussões do Estado agora. Muito obrigada, bom dia para os senhores. Já acabou? Já acabou? Tem mais alguma observação para fazer, Marcelo? Não, foi muito rápido. Tem várias páginas. O professor estava anotando, ele disse até que horas nós vamos. Eu disse, vamos tocando, até a Andressa nos parar aqui, nos cortar, porque a gente tem outras pautas. Mas se tiverem mais considerações para encerrar aí, não tem problema. Eu trago só rapidinho, então, Andressa, os dados do desassorear naqueles cursos d'água de até 50 metros de largura. O programa lá da Secretaria, ele já retirou 1,2 milhões de metros cúbicos de produtos, de dejetos, de material, de 26 municípios já está concluídos, outros 56 está em execução, de um total de 154 municípios num primeiro momento. E com certeza essa demanda vai aumentar e a gente está fazendo os movimentos para que os outros municípios também tenham o programa Desassorear de novo, com rios com largura de até 50 metros, chegando até eles. Nós agradecemos aos dois aí pelos esclarecimentos. Falaremos bastante ainda sobre esse assunto. Muito obrigada, viu? Obrigado. Satisfação.
Nossos ouvintes estão a mil aí, imagino, né, Rosane e Giane? Sim, até convido os nossos ouvintes que não estão na nossa transmissão no YouTube de GZH e até os nossos entrevistados aqui e todo mundo que de alguma forma tem ligação com esse tema para olhar aqui as opiniões e as análises das pessoas. Acho que a gente precisa também de muito esclarecimento. Que bom que tivemos esse momento aqui, né, Rosane e Andressa? Porque ainda tem muita gente que acredita em soluções mágicas, como aquela, por exemplo, de abrir um canal que deságue no mar antes de ter que passar pela Lagoa dos Patos, logo aqui na saída do Guaíba, que já se discutiu e isso já é um consenso científico, né, de que não é uma saída, que só os leigos pensam isso, mas não é uma saída, custaria muito caro e teria um impacto ambiental enorme. Há sugestões de, por exemplo, fazer um canal desviando o Jacuí para que ele não caia no Guaíba. Olha, isso custaria bilhões de dólares, não vou nem dizer de reais. Então é preciso que a gente tenha os pés no chão nesse momento, né, Andressa? Quando discutimos, nós abrimos aqui o microfone justamente para que as pessoas possam dar a sua visão do governo, do que está fazendo, do que precisa ser feito e também dos técnicos. O IPH tem sido um parceiro muito importante para nos esclarecer sobre esses temas complexos.